nós temos aqui a contribuição de alguns outros criadores, né, ou iniciantes. A Vanessa está nos perguntando quais as plantas aromáticas que atraem as abelhas. Bom, como a gente tem uma variedade de abelhas, de espécies, né, de abelha sem ferrão muito grande, né? Então são mais de 300 espécies no Brasil, né? Cada espécie tem suas preferências com flores, desde a coleta de néctar, coleta de pólen, de resina, né? Então o importante é identificar a espécie e a gente fazer o levantamento das plantas que aquela espécie visita. Por exemplo, a jataí, que é aquela abelhinha bem pequenininha que quase todo mundo conhece, ela se estende desde o sul até o norte, né? Tem praticamente em grande parte do Brasil. Ela é uma abelha que visita a maior parte das plantas medicinais, né? Aquelas plantinhas que produzem flores, e que são remédios, né? Então ela tem uma seleção muito grande por esses tipos de plantas, né? Então é justamente isso. Cada espécie ela tem suas preferências. Então o ideal é que se faça um levantamento da espécie e fazer o diagnóstico de quais são as plantas visitadas por essas espécies, né? Então existem muitas pesquisas científicas a respeito, né? Então sempre que a gente vai pesquisar sobre uma espécie, a gente vai buscar o conhecimento já existente sobre essa espécie, o que foi publicado, né? E muitas plataformas, né, internacionais, nacionais, que tem esses dados. A gente sempre consulta, né? Algumas espécies mais conhecidas, né, como jataí, amandaçaia, urussu nordestina, né, são espécies que já têm manuais de criação. Então nesses manuais já tem algumas plantas citadas locais de identificação, né? Não só de coleta de alimentos, mas o local de preferência para escolher uma moradia, né? Também tem. Mais uma vez a importância de conhecimento da paisagem, né? Sim, com certeza. Do bioma onde está instalado, né? Tem uma outra pergunta aqui também da Vanessa. Ela quer saber como recuperar um enxame fraco. Então, uma colônia propriamente fraca, uma colônia. ela pode ser fraca por vários fatores, né? Um fator de alimento, né? Está com a falta de alimento, né? Então, ela deve ser tratada com um cuidado maior, uma observação maior e fornecendo gradativamente de acordo com a capacidade daquela colônia. Se ela está fraca, normalmente de alimento, ela também já teve uma deficiência de abelhas, né? Ela produziu menos filhas, né? Tem menos abelhas para nascer, então é um decréscimo gradativo. Isso aí vai, conforme está faltando, elas vão diminuir na família. Tem mais boca para comer, não vai dar, então vamos diminuir a quantidade de filhos aqui, então vai diminuir, né? Então, primeiramente, ele entra com alimentação complementar, né? Uma alimentação artificial, e depois, se for a necessidade da colônia, está entrando com material genético, né? Discos de crias ou até mesmo introdução de abelhas adultas. Só que para isso existem algumas técnicas, já é uma técnica mais avançada, não é para um iniciante estar fazendo isso. Ele pode estar colocando em risco mais ainda a colônia, né, numa introdução de abelhas de outra colônia, né? Então, são alguns procedimentos de técnicas avançadas, né, para esse tipo de manejo. Mas um disco de cria pode ser colocado lá, vai estar nascendo mais abelhas, aumentando a população. Consequentemente, se aumenta a alimentação também, aquele enxame aquela colônia, ela vai se desenvolvendo para aumentar o volume. Esse disco de cria, ele poderia ser retirado de uma outra colônia, introduzido na... Sim, da mesma colônia, da mesma espécie, né? Um disco de cria da mesma espécie, uma colônia que está muito bem, você tira parte do material genético dela, vai introduzir em outra, para equalizar as colônias. Seria como se eu pegasse uma parte desta
Tem um nome específico, sabe? É um módulo, né? Um módulo desse, mas introduzir não módulo. necessariamente o módulo inteiro, né? Seria um trabalho mais minucioso de uma coleta de disco de abelha já no estágio nascente, né? Porque a deficiência lá, se for abelhas, ela precisa de disco nascente. Não adianta colocar um disco de cria que seja de larva, que vai demorar mais de um mês para nascer. Então, tem que atender aquele momento, né? Isso aí já faz parte dos conhecimentos básicos, né? Para tentar identificar o problema lá. Para aproveitar esse momento agora, você falou um pouco de alimentação artificial, e é interessante assim, tentar esclarecer melhor. A alimentação artificial ela pode ser individual e pode ser coletiva. Como funciona isso? Você falou a individual é quando a gente abre a colônia, né? Abre a colônia e vai ver como é que está os estoques de alimento, né? Se ele estiver em baixa, pode ser servido dentro de um copinho, com palito ou uma tela, dentro da colônia. Uma coletiva é quando se tem muitas colônias, né? Então o trabalho de abrir centenas de colônias é muito grande. Então é viável que se alimente em um único local, onde todas as abelhas possam coletar esse alimento, sem que eu abra todas as colônias, né? Então a gente chama isso de alimentação coletiva. Também é uma técnica mais avançada, que tem que atender alguns requisitos e precauções, né? Uma alimentação fora de horário e falta de condicionamento pode atrair muitas apis também, que é a abelha de ferrão, né? E pode atrair também inimigos naturais, né? E também pode atrair inimigos naturais, né? Aliás, qualquer derramamento de alimento no chão, ele já serve como isca para inimigos naturais, principalmente formigas. Então, no caso do alimento coletivo, tem um horário específico e é monitorado pelo criador. Sim, a alimentação coletiva, ela é calculada uma quantidade para cada colônia mínima para subsistência, não é para ela ficar fazendo estoque lá dentro. Então, se calcula uma média por colônia, né? Isso é fornecido em um horário bem cedo ou final da tarde, né? É uns horários mais adequados, tipo 7 horas da manhã ou 8 horas mais ou menos, e final da tarde 17 horas, das 18 horas. Aí depois que passa, ela fica um período exposta esse alimento, bandeja, depois você ele retira, tem que ser calculado de forma que as abelhas consumam em 15 minutos. 15 minutos? Ele então não pode ficar lá, é 15 minutos, né? Porque se ele ficar lá à noite, vai vir outros insetos, outros mamíferos, outros bichos. Também existe o risco da fermentação, né? Exatamente, e a fermentação. Então, ela tem que durar 15 minutos essa alimentação. Ótimo. Né? Então, se eu coloquei 10 litros de alimento para tratar das colônias, elas têm que ser capazes de puxar aqueles 10 litros em 15 minutos. Ou menos, né? Se for menos colônias, diminui a quantidade de alimento. Tá, nós temos aqui também uma pergunta do Walter. O Walter, eu acho que é um beneficiário do nosso projeto. Qual a melhor forma de se fazer uma divisão e se é necessário fazê-lo no local onde a caixa está instalada? Uma contribuição do Walter, se não me engano, é o Walter Ferrarese. Isso, a multiplicação de colônias, né? O ideal é que se tenha caixas, modelos ímpares, onde se destacam os módulos, né, para essa multiplicação. A gente chama esse método de multiplicação de perturbação mínima, né? A gente não precisa colocar a mão no material genético da abelha, em pote de alimento, nada. Basta deslocar os módulos e transferir para outras partes novas e vai formar uma segunda colônia, a colônia filha, né? Então, isso é muito rápido, é coisa de minuto, a gente faz uma multiplicação de uma colônia instalada em caixas padronizadas desse tipo. E essa multiplicação, normalmente a gente pode arrumar uma mesinha, coloca uma mesinha aqui na frente, traz a colônia para cima da mesinha, com as partes das caixas novas e material necessário, né? Faz a multiplicação aqui, pega a caixa que vai ser a filha e vai ficar no local anterior. A caixa mãe vai para um outro local. Ela não deve ficar muito próxima aqui. Ideal que ela fique afastada em outro local. Se for abrigos individuais, ela deve ficar a uns 20 metros de distância.
num coletivo igual a esse, eu posso simplesmente pegar a caixa mãe que estava aqui, que foi multiplicada, e levar ela para o outro lado, oposto. Certo. Quanto tempo essa caixa filha vai se estabilizar, se estabelecer, se fortalecer depois de multiplicar? Bom, em questão de 14 a 21 dias, já é para estar existindo uma nova rainha fazendo costura ali dentro, né? Isso é só o início, né? Até que nasçam as primeiras abelhas, vai levar mais quase 2 meses, né? Então, o ciclo de vida, o ciclo de metamorfose da mandaçaia está entre 38 e 42 dias. Isso varia de espécie para espécie, cada espécie tem uma diferença aí. Também pode variar de acordo com as temperaturas, né? As estações do ano. Estações mais frias demoram um pouquinho mais, por isso que está essa variação de 38 a 42. Né? Então, verão é mais rápido, primavera. Qual que é o ciclo de vida? E para que estabilize, deixa eu concluir aqui, e para que uma colônia estabilize e se torne uma matriz, ideal que se leve pelo menos 6 meses, 5 a 6 meses após a multiplicação. Né? Então a colônia filha, para ela ser poderá ser multiplicada depois de uns 6 meses. Aí ela já se estabilizou. Ótimo. Né? Qual o ciclo de vida da abelha nativa sem ferrão? Uma média, assim? A média está entre espécie, né? 55, 56 dias também. Né? Mas isso aí está bastante relativo ao esforço físico que essa abelha faz. Então, quanto mais longe ela tiver que voar, mais esforço físico ela sofrer e menos alimento ela conseguir nesses voos, ela tem um desgaste maior e vai fazer com que diminua esse tempo. Né? Se ela tem uma fonte próxima da onde ela está instalada, ela tem um esforço físico menor, né? Porque ela coleta o néctar, o pólen, né? Principalmente o néctar, ela carrega para dentro da colônia, ela enzima esse néctar para depois sair coletar novamente. Por isso a importância de fortalecer a flora no entorno local, do exatamente. Né? Daí ela vai ter menos essencial, né? E menos risco, né? Porque é como comparar uma outra produção, né? Por exemplo, eu tenho que carregar um saco de cimento a 100 metros, né? E se eu tiver que carregar 10 sacos de cimento a 100 metros e eu tiver que carregar ele a 50 metros, eu carrego ele na metade do tempo, né? Então, para a abelha é a mesma coisa. O voo maior, ela acaba tendo um esforço maior e vai produzir uma quantia até menor. Fora os riscos também, né? Exatamente. Quanto maior o voo, aquele alimento coletado, o néctar, ele se transforma em fonte de energia também, se houver necessidade. Então, parte dele, ela acaba consumindo como fonte de energia para retornar desse voo. Interessante. E agora, assim, para finalizar esse ciclo de perguntas e partir para as visitações, como fortalecer uma colônia de abelhas? Bom, a colônia enfraqueceu, houve algum problema, falta de alimento, né? Diminuiu a quantidade de abelha, né? Então a gente vai fortalecer através da introdução de material genético, seria o disco de cria, já com as abelhas emergentes, nascendo. Então é uma forma de fortalecimento da colônia para que ela aumente a população, né? E isso deve acompanhar fortalecimento de alimentação também, né? Que eu acabei de falar na pergunta anterior aí. Essa alimentação é gradativa, conforme mais boca tem dentro da colônia, mais alimento ela consome. Se ela estava com uma deficiência de abelhas, certamente estava com deficiência de alimento. Então, isso tem que ser acompanhado e está fornecendo esse alimento artificial também. Ou um próprio mel de outra colônia também, né? A gente está falando artificial, né? Mas nada mais do que o próprio alimento, desde que seja de outra colônia, né? Muito obrigada. Ok? Eu que agradeço.